O Itamaraty devolveu oficialmente a carta enviada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao governo brasileiro. O documento que anunciava a imposição de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros foi classificado por Brasília como ofensivo e contendo inverdades, além de sérias distorções sobre a relação comercial bilateral, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores. E a gente vai debater o que tinha nessa carta, as informações agora do Plantão do Meteoro. Pois é, né, minha gente? Pois é, foi uma decisão unilateral. E eu vou trazer a Daiane Oliveira para conversar aqui com a gente, para falar sobre esse assunto. Dai, primeiro, lembrar que você está no @DaianeJOliveira e onde que a gente pode te seguir, Dai? Sim, no Twitter. Eu ainda uso o Twitter, né? Tá? Acreditem nisso. Pelo menos eu vejo algumas informações lá. Mas eu estou no Instagram, no TikTok, então estou em várias redes sociais e podem mandar mensagem, como o Lu sempre fala, porque eu também estou lá do Pokémon GO e a gente está trocando presente com várias pessoas aqui do Meteoro. Eu adoro jogar Pokémon, tá, gente? Bom demais. Então, Lúcio, bastante. E a gente tem um grande problema no mundo, né, que se chama Donald Trump. E é um grande problema que não tem uma solução imediata. Então, talvez seja saber lidar com esse grande problema laranjão, que é uma questão complicada na nossa sociedade. Dito isso, a gente teve uma carta tão absurda que foi enviada pelo Donald Trump ao Itamaraty, ao governo brasileiro, falando sobre a taxação e sobre ações brasileiras que ferem, inclusive, a soberania do país, porque os Estados Unidos está tentando se colocar acima de um nível ali de importância, porque ele está querendo, inclusive, incidir sobre ações do próprio governo brasileiro em relação a sanções que podem ou não ser tomadas em relação a Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro, ele não é acusado de ser politicamente contra alguém. Gente, o Bolsonaro, ele é acusado, e é seríssima a acusação, porque é golpe de Estado. É ir contra o país, é tentar um golpe de Estado em que ele continuaria, ninguém sabe por quanto tempo, gestor dessa nação. E, inclusive, eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas tentam falar sobre a tentativa de golpe de Estado como se fosse de uma forma pacífica, ou como o próprio Bolsonaro chama aquela galera lá do 8 de janeiro de maluco. Só que no plano de golpe de Estado, que a Polícia Federal tem, que esse inquérito está com o Supremo Tribunal Federal nesse momento, tem, inclusive, uma sugestão de um militar que fala em campos de concentração em Goiás, que para lá seriam enviadas as pessoas que não concordassem com o governo. Então, vale lembrar que era algo violento, era a tentativa de tomada de poder pela força. E o Trump, e uma tentativa irresponsável de tentar ali fazer uma defesa da extrema-direita no sul global, algo que não é sua missão, mas ele levantou ali a bandeira para fazer, ele tentou atropelar a soberania brasileira, enviou uma carta ridícula. A gente vai chegar a ler a carta aqui, mas antes eu vou te pedir, Lu, para trazer a matéria que fala sobre a decisão do Itamaraty, porque foi tão absurda a carta do Trump para o governo brasileiro que o Itamaraty chegou a chamar o representante estadunidense no país para perguntar: isso é real? Ou isso é fake? Isso é sério? Gente, ele mandou essa carta. Imagine aí o quanto surreal não foi essa carta, Lúcio. Vamos lá ouvir a matéria? Que foi agora à noite. Assim que a carta foi divulgada, a embaixadora Maria Luísa Escorel, que é a secretária para Assuntos da Europa e da América do Norte do Ministério das Relações Exteriores, chamou pela segunda vez o encarregado de negócios americano, Gabriel Escobar. Ela questionou então o americano se a carta era verdadeira, porque ela foi divulgada antes que chegasse oficialmente ao governo brasileiro. O representante americano disse que sim. Ela então disse que o Brasil devolvia a carta, ou seja, não aceitava o documento americano, que continha várias afirmações inverídicas sobre o Brasil e erros factuais sobre a relação comercial bilateral, além de ser uma carta ofensiva. Então, esse foi o recado dado pela diplomacia brasileira depois da divulgação da carta, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro e também fala de um tarifaço a partir de 1º de agosto de 50% sobre os produtos brasileiros. Já a primeira convocação foi no início da tarde.
A reunião durou cerca de meia hora, também feito por essa embaixadora e esse representante americano, porque mais cedo a embaixada americana aqui no país tinha divulgado uma nota em que defendia as posições de Donald Trump a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa nota dizia o seguinte, abre aspas, Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos, fecha aspas. Com a divulgação desse comunicado, na primeira convocação, ele recebeu um duro recado dos diplomatas brasileiros, da embaixadora, que disse que não aceitava qualquer tipo de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, nem essa pressão, e reforçou a soberania do país em relação aos Estados Unidos, um discurso que a gente já tem enfrentado aqui desde que Trump, na segunda-feira, divulgou uma primeira nota defendendo Jair Bolsonaro. Naquele dia, estava tendo a cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, e o presidente americano escreveu o seguinte na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Então, aconteceu, né? Ele foi julgado na última eleição e não foi eleito, ué. Aconteceu. Pois é. Só para avisar, inclusive, que essa barulheira toda é lá no link da CNN, tá? Não é nossa culpa, não. Nessa publicação na segunda-feira foi comemorada pelos bolsonaristas e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi rebatida tanto por Lula, que divulgou uma nota em seguida reafirmando a soberania do país, e também por ministros do governo que se pronunciaram contra essa publicação do presidente americano. Com o reforço desse discurso, agora a situação também vira um problema diplomático com duas convocações. Quando um representante é convocado, esse é considerado um ato grave pela diplomacia. E o Brasil usou tons firmes, usou esse tom mais firme e duro contra esse... Acho que tá bom. Mas agora, vamos lá, né? Eu adoro os dedos e os melindres de certa parte da imprensa que fala assim, é um problema diplomático, porque convocar um líder de um outro país é um ato grave. Mas, gente, uma taxação de 50% também não é um ato grave? No discurso de um presidente de um outro país tentando falar sobre o judiciário, prender ministro do STF e trazer informações que talvez não sejam tão verdadeiras assim a um outro país, também não é um ato falho? O que é que você acha, Lu, sobre isso? Você acha que é um ato falho? Eu acho que é um ato falho. Eu acho que, inclusive, é um ato muito mais falho do que você chamar um líder desse país, né, de uma representante desse país que está em seu solo, no solo nacional, que teria soberania, e por isso ele precisa respeitar as ordens, né, as decisões daquele país também, para conversar. Apenas um diálogo ali que foi solicitado para esclarecimento. Por quê? Porque aí eu volto a dizer, porque a carta que foi enviada pelo Trump, pelo governo do Trump para o Itamaraty, para o Brasil, foi tão surreal que foi necessário perguntar se era real de fato, se aquilo ali tinha sido escrito e enviado oficialmente para o governo brasileiro. Olha o nível que chegamos. E isso, eu vou te pedir, por favor, Lúcio, para colocar a matéria, o texto que traz a carta. Vamos ler um trechinho da carta, e a gente vai ler um trechinho da carta, inclusive tentar desvendar algumas coisas. Gente, eu confesso para vocês que, primeiramente, eu dei risada. Até vi um comentário aqui no chat, dá para a gente aprofundar uma estratégia que eu sempre falo sobre o Trump, que ele sabe o que ele está falando. Sofia discorda, geralmente acha que o Trump não sabe, e também a gente fica nesse debate assim, será que ele sabe, será que ele não sabe? Mas a realidade é que o Trump, e eu já falei isso num corte específico sobre isso, usa a estratégia do louco, e a estratégia que ele simplesmente fala qualquer coisa, e depois ele volta atrás, ou ele desfaz, ou ele diz que não foi aquilo que ele disse. E que estratégia é essa? É aquela de que ele é tão instável que você nunca sabe, de fato, que ele é capaz de fazer o que ele não é capaz de fazer. Mas, de falar, ele é capaz de tudo. E isso deixa as outras pessoas, de qualquer forma, instáveis, e deixa outros países nas mãos dele, porque ninguém sabe o que ele é capaz de fazer.
Então, é assim que ele consegue tomar o controle. Isso aí é um fato real sobre o Donald Trump. E ele começa essa carta, entre aspas, dizendo: conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. Ninguém sabe quem são esses líderes. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Vou falar mais uma vez. Ele fala sobre a soberania de um outro país, ele tenta mandar na gestão de um outro país para defender um líder que é aliado a ele, apenas a ele figura Trump, não aos Estados Unidos, e vale lembrar que o Bolsonaro não tem mais cargo político. Então, não faz sentido esse tipo de defesa de uma pessoa comum, civil comum. Ele deveria estar pensando em qualquer outra coisa. Mas, assim, já que o Trump está dizendo que o Bolsonaro é um líder respeitado em muitos países, Lúcio, bora lembrar duas coisas? Eu vou te mostrar duas matérias. Rapidinho, a gente não vai nem aprofundar, só mostrar duas matérias. Uma matéria fala que o Bolsonaro xingou, e acho que todo mundo lembra, a esposa do Macron. Ele chegou a zombar ali nas redes sociais. A esposa do Macron, ele publicou essa imagem que tem abaixo, ele compartilhou ali nas redes, que era um meme falando da imagem, né, da esposa do Macron. Entendem agora porque o Macron persegue Bolsonaro, e ali tem o Macron com a Brigitte, e tem o... É Brigitte, gente, ou é Judite? Eu esqueci o nome da esposa do Macron, mas a senhora Macron neste momento. E tem ali o Bolsonaro com a Michelle, e aí ele comenta, né? Não humilha o cara. Isso é um comentário de uma criança de 15 anos, sabe? Um adolescente de 15 anos, não de um presidente da República. A partir disso, outros comentários foram feitos, falando sobre a estética, a beleza da esposa do Macron, um líder nacional, um líder da França, e que não tinha uma relação boa com o Bolsonaro. Ou seja, ele já não era uma pessoa bem vista por todos os líderes mundiais. Isso aí já desmente a ideia do Trump. E eu vou te pedir uma outra matéria, por favor, Lúcio. A gente pode lembrar de muitas coisas, né? Bolsonaro, eu não lembro o país que ele foi, mas ele sentou na calçada para comer porque ele não queria usar máscara, e ele foi expulso do estabelecimento. Nova York, né? Foi nos Estados Unidos? Então, sabe, Bolsonaro ele tem várias questões problemáticas em vários países, e isso gerou uma crise diplomática à época, se eu não me engano. A gente tem aí o G20, durante o G20, o Bolsonaro estava isolado, completamente isolado. E aí a matéria traz no título justamente isso, a matéria, inclusive, da BBC, que é o estatal. G20 isolado, Bolsonaro tem agenda esvaziada e é ironizado pela imprensa italiana. Então, que Bolsonaro respeitado por todos os líderes é esse que o Trump fala? Pode ser respeitado por ele, e olhe lá, porque o Bolsonaro chega nos Estados Unidos e diz para o Trump, I love you, e ele diz, ok. Que é ridículo, né? Vou te pedir para voltar para casa, por favor, Lúcia. Vamos só terminar um trechinho ali que é justamente surreal, que o Itamaraty disse. Vem cá para explicar isso aqui. Entre aspas, o que continua na carta. Devido, em parte, aos ataques insidiosos no Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as como milhões de dólares em multa e despejo do mercado na mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo o esquema, sobre todo e qualquer produto brasileiro enviados para os Estados Unidos, desvinculados de todas as tarifas setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir desta tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais elevada. Além disso, tivemos anos para discutir nossas relação comercial com o Brasil, e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais no Brasil. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco. O Brasil é um dos países que menos taxa, tá, gente? Só para vocês saberem. Inclusive, a taxação dos Estados Unidos é maior do que a brasileira. Por favor, entendam que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos condições de concorrências equitativas que devemos ter com seu país.
e isso é necessário para retificar as graves injustiças do atual regime. Enfim, como você sabe, não há tarifa se o Brasil ou empresas de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para obter aprovação de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Ou seja, o Trump quer que a gente pegue, por exemplo, minério de ferro e leve o minério de ferro para transformar, né, para processar, para terminar, né, lapidar o seu processo final lá nos Estados Unidos. Ele quer que a gente pegue toda a nossa matéria-prima e leve para lá, basicamente isso que ele está mandando. Todas as fábricas voltem para lá. Ele está achando que o Brasil é uma província, é um anexo dele, é um estadinho ali que ele pode mandar. E aí, só para finalizar aqui, ele fala, se você deseja abrir seus mercados comerciais até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas de barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigada pela sua atenção e assunto. E aí, Lúcio, só para a gente finalizar, vamos lembrar de uma coisa? O real medo que ele está utilizando, o Trump está utilizando o Bolsonaro para mostrar um real medo. E o real medo do Trump se chama BRICS. BRICS é exatamente esse o real medo que o Bolsonaro está nesse momento. Por quê? Porque o Brasil é um país forte. O Brasil não é parte dos Estados Unidos. Os países que estão no BRICS representam 30% da economia mundial e 24% do comércio global. Os países que estão no BRICS possuem mais ou menos quase 50% da população mundial. Estão nos BRICS países como... Peraí que eu vou pegar a lista completa. Países como não, vou pegar a lista completa dos países que estão no BRICS. Além do Brasil, claro, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, com possibilidade para a chegada de mais países. Então, esse é o medo do Bolsonaro em relação ao BRICS. Por quê? Porque o Brasil é um país que produz, que exporta muito e que cada vez mais vem estreitando relações. A gente até já falou sobre isso, que o Brasil aumentou a exportação para países como Indonésia, Índia e a China. As relações vêm sendo estreitadas. Os Estados Unidos falam sobre tirar suas fábricas do Brasil. A China vem trazendo fábricas como a de carro aqui para a Bahia. A Bahia está sendo um grande celeiro chinês, inclusive. É um mercado que está crescendo imensamente, e o Trump está com medo disso. Então, quando ele impõe essas tarifas, quando ele fala do comércio brasileiro, quando ele manda essa carta, ele está simplesmente com medo do crescimento desses países e uma criação de uma moeda própria que os Estados Unidos não vai conseguir controlar. Então, viva o BRICS. Eu acho que tudo isso é mais uma forma de reforço, e, sinceramente, eu adoro o Lula do Velho Testamento, que diz, a gente não vai aceitar a carta. Devolve a carta, manda de volta para eles. Não, a gente não vai abaixar a cabeça. E eu até arrisco a dizer uma coisa, tá, Lula? Não, tá Lula o quê? Tá, Lúcio? Esse Lula do Velho Testamento vai salvar, talvez, o mínimo de relação comercial que a gente tenha com os Estados Unidos. Porque, como eu falei, ele segue a teoria do louco. Se a gente abaixar a cabeça, ele vai seguir com tudo para cima. Eu acho que essa postura imediata do governo é uma postura fantástica para a gente entender uma coisa. Com essa postura que o Lula tem agora, ele vai fortalecer as relações com um grupo que está disponível para ele. Ou seja, os Estados Unidos têm muito mais a perder, e os estadunidenses sabem disso. Já vi várias manifestações de empresários estadunidenses questionando de onde virá a soja agora, e as carnes, aves, etc. e tal. E os Estados Unidos eles podem sofrer sanções realmente internas, né? Eles podem sofrer sanções, não, mas ter reações muito mais graves do que o próprio Brasil pode sentir a falta dos Estados Unidos. Então, existe essa possibilidade, e é só medo. Eu acho que é apenas medo. O que é que você acha dessa carta desaforada que foi enviada pelo Trump para o Brasil? O que foi desaforo, gente? Coisa de criança. Exatamente. A gente tem visto aí, né, os impactos econômicos, políticos dessa carta, mas principalmente políticos, né? Então, não acredito que seja... E acho que está muito claro que não é uma questão econômica, é uma questão política, né? Bom, todo o desdobramento
não só dessa carta, mas de fato da possível taxação, porque foi anunciado, mas só começaria em 1º de agosto. Será que até lá se sustenta? Não sei. Mas todo esse desdobramento você vai acompanhar aqui no canal do Meteoro, várias notícias trazendo partes diferentes desse desdobramento. Aqui a gente focou nessa carta que realmente tinha que ser devolvida, né? Tinha mesmo que ter chamado o diplomata dos Estados Unidos, o cônsul dos Estados Unidos, para conversar. Então, acredito que o Brasil está fazendo o caminho correto, o caminho diplomático, o caminho que se espera de um país como o nosso. Mas a gente vai debater muito mais e eu quero saber a sua opinião. Manda aí no nosso canal aqui de comentários aqui embaixo, tá certo? Eu vou deixar na tela um QR Code se você quiser entrar para o nosso Clube do Fim e debater esse tema lá com a gente também no nosso grupo exclusivo, tá certo? Grande abraço, até a próxima.